Vamos começar então a resolução do exercício. Eu sugiro a você, se você estiver assistindo, se a minha fala estiver muito lenta, clica ali e aumenta a velocidade do vídeo. Clica aí 1,5, 1,75 que fica mais agradável com certeza. Bom, nas condições normais de pressão e temperatura, determine o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono. Ele está pedindo volume, o volume nas condições de CNTP. Então ele quer saber qual o volume de uma determinada massa de CO ocupado nessas condições de CNTP. E aí você vai ter que lembrar que nas condições de CNTP, qualquer mol de qualquer substância ocupa 22,4 litros. Eu coloquei essa relação aqui, ó. 1 mol de monóxido de carbono equivale a 28 gramas, que por sua vez equivale a ocupar 22,4 litros. Esse valor 28 gramas é a massa molar do CO, que foi encontrado com o uso da tabela periódica. O CO é constituído apenas por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Lá na tabela periódica nós temos que a massa atômica do carbono é 12 e a massa atômica do oxigênio é 16. 12 mais 16, 28 gramas por mol. Quer dizer que em cada mol de monóxido de carbono tem 28 gramas, que está descrito aqui embaixo. Se um mol de CO tem 28 gramas e se um mol de qualquer substância ocupa 22,4 litros, caso eu tenha uma massa de 10 gramas, qual o valor em volume que nós temos para o monóxido de carbono? Então, eu vou resolver essa relação aqui, ó. Essa regra de 3. Regra de 3 você resolve de que maneira? Multiplicando, cruzado ou multiplicando em x. Ou seja, nós temos então aqui 28 vezes V igual a 10 vezes 22,4. Volume igual a 224 dividido por 28. Aí, nós vamos ter que fazer essa continha aqui do lado. 224 dividido por 28. Matemática básica. Vamos tentar aqui fazer 224 por 28. Será que por 5 dá? 5 vezes 8, 40 para 44. 5 vezes 2, 10. Não, vai bem mais. Se fosse 30 aqui, 6. Vamos tentar 8. 8 vezes 8, 64. 64, 8 vezes 2, 16. 16 mais 6, opa, talvez 8. Vamos tentar por 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. 8 vezes 2, 16. 16 mais 6, 22. 22 menos 22, 0. Então dá um número inteiro. Ou seja, nós temos aqui que o volume ocupado é de 8 litros. Portanto, 10 gramas de monóxido de carbono ocupam 8 litros. Esse é o valor. 8 litros. Não se esqueçam da unidade. Se eu estou pedindo volume, na maioria das questões vai ser por litro. Até porque na CNTP é 22,4 litros, então o volume que você encontrar aqui vai ser em litro. Próximo. Uma residência consumiu no ano 2000, entre os meses de janeiro e março, 1,6 kg de gás natural. Calcule o volume consumido em metros cúbicos medidos nas CNTP. Considere o gás natural como metano CH4 puro. Aí coloquei aqui, ó, CH4, a massa molar do metano é 12 mais 4 vezes 1, ou seja, 16 gramas por mol. Eu tenho apenas um carbono, portanto é 12 aqui direto.
4 é porque são 4 átomos de hidrogênio, a massa atômica de cada hidrogênio é 1, então 4 vezes 1 é 4, somando com 12 é 16 gramas por mol. Então quer dizer que em 1 mol de gás metano nós temos 16 gramas. E 1 mol de qualquer substância ocupam 22, ou melhor, 1 mol ocupa 22,4 litros. Então temos essa relação aqui que nós vamos precisar. Mas antes de tudo nós temos que ver aqui, ó, ele quer saber qual a quantidade de volume ocupado ou gasto ou utilizado quando eles utilizaram 1,6 kg de gás natural. 1,6 kg, atente-se para a unidade, quilograma. Nós temos que transformar em grama. Você sabe que 1 kg equivale a 1000 gramas. Se eu tiver 1,6 kg, equivale a x. Portanto, x igual a 1.600 gramas. Vejam que quilograma é sempre, se você quer transformar quilograma em grama, é simplesmente multiplicar por 1000. Multiplica por 1000. Esse K do quilograma equivale a 1000 grama. Esse K equivale a 1000 grama. É só multiplicar por 1000. Então, se eu tenho 1.600 gramas, vamos voltar aqui na nossa relação, ó. Se eu tenho, ou se tem 1.600 gramas, qual o volume utilizado de gás natural? Então, eu vou ter que resolver essa relação de proporção aqui. Eu sei que em 16 gramas ele gasta 22,4 litros. Em 1.600 gramas ele vai usar quantos? Qual vai ser o volume? É preciso resolver essa regra de 3? Me fala. Olha essa regrinha de 3 aqui. O que aconteceu daqui para cá? Do 16 para 1.600. O que aconteceu? Eu pergunto é uma relação de proporcionalidade. Quanto que aumentou de 16 para 1.600? Para eu chegar a 1.600, eu multipliquei por quanto aqui? 16 por 100, correto? Olha, faz aqui do ladinho, ó, 16 vezes 100. É o mesmo que eu acrescentar 2 zeros. Isso, então, é 1.600. Portanto, se eu aumentei em 100 vezes aqui, o outro lado também, 22,4, vai aumentar também 100 vezes. Correto? Portanto, o volume ocupado de gás metano, de 1.600 gramas de gás metano, vai ser igual a quanto? 22,4 litros vezes 100. Volume igual. Olha só, a vírgula está aqui. Eu tenho 2 zeros, então eu vou ter que ir com 2 zeros para a direita. 1, 2. Vai aparecer mais um zero aqui, então nós vamos ter 22, 4, 0. A vírgula estava aqui, 1, 2, veio para cá. Portanto, nós temos 2.240 litros, certo? 2.240 litros. Mas, ele não está pedindo em litros. Ele está pedindo em metros cúbicos. Aí, você vai ter que transformar litros em metros cúbicos. E aí eu vou te dar uma outra relação. Eu sei que 1 metro cúbico tem quantos litros? Isso, 1.000 litros. 1.000 litros. Se eu tiver 2.240 litros, qual o valor do volume em metro cúbico? O que eu tenho que fazer aqui? Volume igual a... esse 1.000 vai multiplicar com V,
O 2.240 vai multiplicar com 1. Então, nós teremos aqui direto 2.240 dividido por 1.000. A vírgula está aqui. Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. A vírgula está aqui, ele vai ter que... Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. 2.240. A vírgula está localizada aqui. Essa vírgula vai ter que ir para 3 casas, vai ter que se mover para 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ser aqui. Portanto, nós temos 2.000, ou melhor, 2,24 metro cúbico. Esse é o valor do volume ocupado por 1,6 kg de gás natural. 2,24 metro cúbico. Não se esqueçam da unidade. Determine o número de átomos existente em 44,8 litros de nitrogênio. Olha o que ele está pedindo. Determine o número de átomos. Átomos você espera já que ele quer saber o número de umas partículas muito pequenas, a gente não consegue ver. Então, você já espera que esse valor seja um valor muito grande, certo? E aqui é a quantidade de átomos existente em 44,8 litros de nitrogênio, gás nitrogênio. Então, como eu falei inicialmente, já faça a massa molar do nitrogênio. A massa molar do gás nitrogênio é 14 é a massa de cada átomo de nitrogênio, vezes 2 é 28, então, portanto, 28 gramas por mol é a massa molar do gás nitrogênio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em 1 mol de gás nitrogênio possui 28 gramas, que equivale a 22,4 litros. Por que 22,4 litros? Porque 1 mol de qualquer substância gasosa ocupa 22,4 litros. Muito bem. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber quantos átomos existem em 44,8 litros. Se em 1 mol tem 22,4 litros, eu posso reescrever essa relação aqui dessa maneira. Vocês vão de concordar comigo. Eu sei que 1 mol de qualquer substância possui quantos átomos? No caso, átomos. No caso, átomos aqui, ó, ele vai ter que multiplicar por 2 lá no final, não podemos esquecer. Vamos primeiro determinar a quantidade de moléculas, então. 6 vezes 10 na 23 moléculas. 6 vezes 10 na 23 moléculas tem 22,4 litros. Se eu tiver 44,8 litros, quantas moléculas eu terei? N. Vocês concordam comigo que eu estou de 22,4 para 44,8 eu multipliquei por 2? Sim? Sim, né? E então, aqui embaixo eu também posso, aqui do lado esquerdo, então eu também posso multiplicar por 2. Portanto, eu tenho um valor aqui de 12 vezes 10 na 23 moléculas. Mas olha o que ele está pedindo lá, hein? Ele está pedindo determine o número de átomos. Eu sei que em cada mol de nitrogênio, eu possuo 2 mols de átomos de nitrogênio. Vou repetir. Eu sei que em cada mol de nitrogênio, em cada mol de moléculas de nitrogênio, possui 2 mols de átomos de nitrogênio. 1 mol de molécula possui 2 mols de átomos. Eu encontrei aqui a quantidade de moléculas. Portanto, para eu determinar a quantidade de átomos, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então, o número de átomos vai ser 2 vezes 12 vezes 10 na 23 átomos.
aqui. Quem não entendeu de onde saiu esse 2, é porque ele está pedindo lá no enunciado, determine o número de átomos existente em 44,8 litros de nitrogênio. Esse 2 que está aparecendo ali é esse 2 aqui, ó. Sabendo, então, eu vou colocar aqui, ó, sabendo que nitrogênio é N2, então 2 vezes 12 vezes 10 na 23 átomos de nitrogênio. Essa multiplicação nós vamos ter aqui 24 vezes 10 na 23 átomos. A vírgula está aqui, concordam? Eu tenho que passar a vírgula aqui para a esquerda. O que eu faço? Vou fazer um cálculo bem rápido, ó, aqui. Então, nós temos aqui um valor de N igual a 2,40 vezes 10 na 24 átomos. Próxima questão. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetil salicílico. Qual o número de moléculas da substância ingerida? Sugestão: já determina a massa molar da substância. Determinando a massa molar, nós temos 9 átomos de carbono vezes 12, que é a massa molar do átomo de carbono, mais 8, temos 8 átomos de hidrogênio, vezes 1, que é a massa atômica ou massa atômica molar do hidrogênio, mais 4, que nós temos na fórmula, tem 4 átomos de oxigênio vezes a massa molar atômica do oxigênio, que é 16. Somando essas multiplicações, nós temos uma massa molar do ácido igual a 180 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que em 1 mol de ácido acetil salicílico tem 180 gramas. Ele está pedindo o quê? O número de moléculas. Já se espera que o valor encontrado aqui vai ser um número muito grande. Ele está pedindo entidades elementares. São partículas muito, muito pequenas. Então, já se espera que o valor encontrado aqui nesse cálculo vai ser um valor grande, na ordem de 10 na 23, é a notação científica, na grandeza. A gente sabe também que 1 mol de qualquer substância contém 6 vezes 10 na 23 entidades elementares. No caso, as entidades elementares aqui são moléculas. 6 vezes 10 na 23 moléculas de ácido acetil salicílico tem quanto de massa? 180 gramas. Vejam que essas duas informações aqui, essa e essa, são as mesmas informações. Eu sei que essa massa 180 tem essa quantidade aqui de moléculas. E se eu tiver uma massa de 45 miligramas? Qual vai ser a quantidade de moléculas? Então, nós primeiro devemos transformar essa quantidade de miligramas em gramas. Para a gente transformar, a gente tem que saber que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Se eu tenho 45 miligramas, qual vai ser a massa em gramas? Multiplica em x aqui, nós teremos 45 dividido por 1000, que equivale a 0,045 gramas. Expressando isso em notação científica, nós temos 45 vezes 10 na menos 3 gramas. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 45 vezes 10 na menos 3 gramas. Muito bem, então a gente volta para cá. Se eu sei que 6 vezes 10 na 23 moléculas contém 180 gramas para o ácido em questão, se tivermos 45 vezes 10 na menos 3 gramas de ácido, qual vai ser o valor de N? Ou melhor, qual vai ser o valor, a quantidade de moléculas? Como que eu resolvo isso? Eu vou resolver em
em x, ou multiplicar cruzado. Nós temos então aqui uma relação de proporcionalidade que nós chamamos de regra de 3. Então vamos aqui. 180 vezes n igual a 6 vezes 10 na 23 vezes 45 vezes 10 na menos 3. Não se esqueçam das notações científicas. Eu vou isolar o n. n igual. Se o 180 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho então aqui 6 vezes 45. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3. 6 vezes 4, 24. 24 mais 3 dá 270. 270 dividido por 180. Isso aqui vezes 10 na 23 vezes 10 na menos 3. Mesma base, soma os expoentes. Então, nós temos aqui 10 na 20. 10 elevado a 20. Ok. Então, agora nós temos que fazer essa divisão aqui. Vamos fazer aqui do ladinho. Ó. 270 dividido por 180. 270 é divisível por 180? Sim. 270 é maior que 180. Se eu colocar 2 aqui, se eu multiplicar 180 por 2, será que passa de 270? Eu acho que sim. Vamos fazer um teste aqui. Ó. 180 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Passou. Então, não dá por 2. Se não dá por 2, tem que ser 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 8 para 17. 8 para 17. Se fosse 16, seria 8. Então, é 9. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. 90 por 180 não dá, então vou colocar uma vírgula aqui, vai baixar um 0. 900 dividido por 180, vamos ver aqui. 180 por 2 dá 360. Vamos tentar aqui vezes 5. Vamos ver o que vai acontecer. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Opa, vai dar exato 5. 5 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 9 menos 9, 0. Ou seja, 1,5. Portanto, nós temos aqui número de moléculas igual a 1,50 vezes 10 na 20 moléculas de ácido acetil salicílico. Então, o valor aqui vai ser N igual a 1,50 vezes 10 na 20 moléculas. Próxima questão, número 5. Um químico possui uma amostra de cobre. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída de 3 vezes 10 na 23 átomos. O que ele está pedindo? Qual a massa dessa amostra? Massa em gramas. Tá? Qual a massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída de 3 vezes 10 na 23 átomos? Eu sei que o cobre, olhando na tabela periódica, tem uma massa molar de 63,5 gramas por mol. Isso então quer dizer que 1 mol de cobre possui 63,5 gramas. Ele está me dizendo aqui qual a massa em 3 vezes 10 na 23 átomos. Eu sei que 1 mol de qualquer substância eu tenho quantos átomos? No caso, 6 vezes 10 na 23 átomos. E no caso do cobre, essa quantidade de átomos equivale a 63,5 gramas. E caso eu tenha 3 vezes 10 na 23 átomos de cobre, qual vai ser a massa de cobre presente nessa amostra? O que vocês estão observando aqui? Veja só o que aconteceu de 6 para 3. Metade, né? Então, aqui eu dividi por 2. Se eu divido por 2 desse lado esquerdo da minha proporção,
eu também posso dividir por 2 aqui para encontrar o valor de m. Portanto, m vai ser igual a 63,5 dividido por 2. Vamos fazer o cálculo aqui em cima. Ó. 63,5 dividido por 2. Essa vírgula está aqui, vou colocar um zero para cortar a vírgula, pronto. É 635 dividido por 20. Vamos tentar por 3? Acho que 3 dá. 3 vezes 0, 0. 0 para 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Abaixo 5. 35 dividido por 20. 35 dividido por 20. Eu acho que dá 1 por 1. 1 vezes 0, 0. Para 5 é 5. 1 vezes 2, 2. 2 para 3 dá 1. Agora, 15 por 20 não dá, então uma vírgulazinha aqui e 0. 150 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 0, 0. Para 0, nada. 7 vezes 2, 14. 14 para 15 dá 1. Não dá, abaixo outro 0. 5. 5 vezes 20 dá 100. 100 menos 100, 0. Então tá aí, 31,75. Então, a massa é igual a 31,75 gramas de cobre. Então, a massa é igual a 31,75 gramas. Próxima questão, número 6. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Olha o que ele está pedindo. Olha o que se pede nesse enunciado. Qual é a massa de uma molécula de etano? Uma. Pense. Para e pensa. Uma molécula. Qual vai ser a massa de uma molécula? Tu consegue pesar uma molécula numa balança? Não, você não vai conseguir pesar uma molécula na balança. É muito difícil. Mas você consegue calcular teoricamente. Então vamos calcular porque vai ser um valor muito, muito, muito pequeno. Vamos aqui. Sugiro que faça rapidamente, já sem perder tempo, a massa molar do etano. Então a massa molar do etano vai ser o quê? 2 átomos de carbono vezes 12, que é a massa atômica de cada carbono, mais 6 átomos de hidrogênio vezes 1, que é a massa molar atômica do hidrogênio. Então, nós temos aqui 24 mais 6 igual a 30 gramas por mol. Quer dizer que em 1 mol de etano tem-se 30 gramas de etano. Eu sei que 1 mol de qualquer substância equivale 6 vezes 10 a 23. No caso do etano, 6 vezes 10 a 23 moléculas de etano equivale a 30 gramas. E se eu tiver uma molécula, qual vai ser a massa de uma molécula? Aí nós temos essa relação aqui de proporcionalidade entre elas. Vamos calcular, né? O que vai acontecer aqui? Massa vezes 6 vezes 10 a 23 igual a 1 vezes 30. Então, massa igual a 30. Olha só que eu já vou fazer direto, hein? 30 vezes 1. Esse m estaria multiplicando com 6 vezes 10 a 23, portanto, ele passaria dividindo. Então, já vou colocar direto aqui, ó, 6 vezes 10 na elevado a 23. Aí você sabe fazer, né? Quanto que é 30 dividido por 6? 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes... Olha só, agora para e pensa. No denominador, em uma divisão, eu tenho um expoente aqui, uma notação científica na ordem de positivo 23, mais 23. Se eu jogar essa notação científica aqui para cima, o que acontece? Isso, inverte o sinal. 5 vezes 10 na menos 23. 5 vezes 10 na menos 23. O que? Qual é
a unidade aqui. Olha lá o que ele está pedindo, em gramas. Tu usou gramas aqui, então vai ter que aparecer grama aqui. Então, a massa de uma molécula de etano é 5 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Próxima questão. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Direto, vai lá na tabela periódica, acha a massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que em 1 mol de alumínio contém 27 gramas. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo quantos átomos. Você espera o quê? Que vai ser um número muito grande. Se for um número muito grande, então eu vou ter que usar aquele número muito grande, que é o número de Avogadro, que é o número de mols, que é 6 vezes 10 a 23 átomos. Portanto, essas duas informações aqui são as mesmas. Ó. 1 mol de alumínio contém 27 gramas, que, por sua vez, 6 vezes 10 na 23 átomos de alumínio contém 27 gramas. Correto? Correto. Não inventei nada. E se eu tiver 100 gramas? E se tiver 100 gramas de alumínio, qual vai ser o número de átomos? Vejam, percebam o que eu faço. Sempre que eu tenho um valor de massa para determinar o número de átomos, eu vou ter que colocar massa embaixo de massa, grama embaixo de gramas, para encontrar o quê? Átomos, átomos embaixo de átomos. Essa aqui é outra relação de proporcionalidade, conhecida como regra de 3. Multiplica cruzado. Então, nós teremos o que aqui? Vou fazer completo. 27 vezes n igual a 100 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. N igual, 27 está multiplicando, já vou passar para o outro lado dividindo. 100 vezes 6 dá 600 vezes 10 na 23, dividido por 27. Esses 600 aqui, a gente vai utilizar para dividir com 27. Vamos fazer aqui 600 dividido por 27. 60 por 27 dá? Dá. Então, vamos colocar aqui, se fosse 30, seria 2, né? Vamos usar por 2 aqui. 2 provavelmente dá. Se fosse 3 aqui, ia passar, né? 3 vezes 7, 21. Vai 2, 3 vezes 2, 6. Passou. 2 vai dar certo. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Abaixo, 0. 60 dividido por 27. Dá por 2 de novo. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. 6 dá por 27? Não dá. Não dá, então tem que começar a baixar 0. Vou ter que colocar uma vírgula aqui. Novamente dá por 2. E aqui continua 22,222222. Portanto, nós temos aqui número de átomos de alumínio em 100 gramas vai ser igual a 22,22 vezes 10 na 23 átomos de alumínio. Esse é o valor. 22,22 átomos. Próxima questão. 8. A massa molecular do cloreto de sódio é 58,44 gramas por mol. Já está dando o valor da massa molar, então não precisa achar a massa molar do cloreto de sódio. Quantos mols de sal existem em 13,8 gramas de cloreto de sódio? Já coloquei aqui. Eu sei que 1 mol tem 58,44 gramas. E se eu tiver 13,8 gramas, qual vai ser o número de mols? N igual. Faz a regra de 3 aí.
13,8 dividido por, ó, 58,44 multiplica por n. Se está multiplicando com n, vai passar dividindo. Então, vou colocar aqui. Então, vou fazer esse cálculo aqui do ladinho. Ó, 13,8 dividido por 58,44. Duas casas aqui. Vou colocar duas casas aqui. Vou para cortar o zero. 1.380 dá por 5.844? Não, então vou ter que colocar um zero aqui. Se eu coloco um zero, aparece um zero vírgula aqui. Não vai dar de dividir. 13.800 dividido por 5.844. 13.800 dá por 2 aqui, dividido por 5.844 dá por 2. 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. 8 para 10, 2. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 9 para 10, 1. 2 vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. 17 para 18, 1. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 para 13, 2. 2.112. 2.112 dá por 5.844? Não, não dá, né? Então, vamos colocar um zero aqui. 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 20, 8. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 para 22, 8. 3 vezes 8, 24. 24 mais 2, 26. 26 para 31, 5. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. 18 para 21, 3. Tá bom aqui, né? Duas casas decimais depois da vírgula. Nós então temos aqui um valor de n igual a 0,23 mol. 0,23 mol. Próxima. A massa molecular da vitamina C é 176,12 gramas. Qual é a massa em gramas de 0,000142 mol de vitamina C? Ó, já está dando a informação lá. Ó. Que informação? Que em 1 mol de vitamina C tem 176,12 gramas. Olha só que número estranho, difícil de ver, né? Vamos colocar em notação científica. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1,42 vezes 10 na menos 4. Se eu tiver, ó, mol, hein? Mol embaixo de mol. Se eu tiver 1,42 vezes 10 na menos 4 mol, quanto de massa eu terei? Está pedindo a massa. Então, a massa vai ser simplesmente o produto de 176,12, que é a massa molar, vezes a quantidade de mols que ele está dando ali. 1,42 vezes 10 na menos 4. Aí você vai calcular isso, né? Que vai dar 2,50 vezes 10 na menos 2 grama. Então, está aqui. 2,50 vezes 10 na menos 2 grama. A massa molecular da glicose é 180,16 gramas por mol, que é o mesmo que eu falar que um mol de glicose tem 180,16 gramas. Ele pergunta quantos mol de glicose existem em 19,1 gramas de glicose. Ó, se um mol tem 180, se tiver 19,1, qual vai ser o número de mols? N. N vai ser igual a 19,1 vezes 1 é 19,1. Esse 180,16 multiplicaria por n, então agora passaria dividindo, então vou fazer direto. E aí você vai fazer isso aí, vai tentar fazer essa divisão aí. Tenta aí. Conseguiu? Eu cheguei num valor aqui de 0,106. Isto eu posso aproximar para n igual a 0,11 mol. 0,11 mol. Atenção para essa questão. Esse tipo de questão ela é muito recorrente. Transformação de
essa conversão de massa para mol ou mol para massa. Isso é muito importante. Então não esqueçam, esse tipo de exercício ele é muito, muito, muito importante. E para terminar aqui, eu acho que todo mundo já entendeu como determinar a massa molar. Vou fazer apenas a letra A aqui para vocês compreenderem como nós pensamos. AgNO3. Ele é formado por prata, por nitrogênio e oxigênio. Aí você olha na fórmula química, eu digo. Quantos átomos tem de prata? 1. Quantos átomos de nitrogênio tem? 1. Quantos átomos de oxigênio tem? 3. Aí agora você vai lá na tabela periódica, essa aqui, por exemplo, ó. Prata. Acha a prata na tabela periódica, você vai encontrar a prata aqui, ó, 107,87. Vamos arredondar para 108. 108. 108. O nitrogênio vai na tabela periódica. Está aqui, nitrogênio é 14. 14. E o oxigênio, acho que todo mundo já sabe, é 16. Multiplica isso aqui. Multiplica essas duas colunas. 108 vezes 1 é 108. 14 vezes 1 é 14. 3 vezes 16 é 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Soma esses valores aqui. Somando, eu tenho 8 mais 8, 16. 16 mais 4 dá 20. Vai 2. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. E aqui é 0, 0. Mais 1, 1. 170. Então, o que eu fiz aqui, eu somei. 108 mais 14 mais 48 é igual a 170, o quê? Olha a unidade, 170 gramas por mol. Ele está pedindo a massa molar. Qual é a massa de cada mol dessas fórmulas? Ou seja, 170 gramas por mol. E aí você que tem a tabela periódica aí, tenta fazer essas outras aqui, do cianeto de bário, nitrato de alumínio, tetracarbonil, níquel e nitrato de cálcio. O mesmo raciocínio da letra A. Caso você tenha alguma dúvida, me procure na RE Quinta-feira. Certo, pessoal? Um grande abraço.